dia a todos. Quero agradecer a Mantecorp pelo convite, a oportunidade de falar com vocês um pouquinho sobre fotoproteção. Bom, na verdade, a gente sabe hoje por dados que o protetor solar é o produto mais prescrito pelo dermatologista. Isso porque nós prescrevemos protetores em diversas situações, né? Quando os nossos pacientes saem em atividades de lazer, seja na fotoproteção diária, principalmente na prevenção do envelhecimento cutâneo, no tratamento de dermatoses, em especial no tratamento do melasma, quando prescrevemos para as crianças e no pós-procedimento dermatológico. Então, existem diferentes situações onde o paciente pode não vir pedindo a prescrição do protetor, mas sai com ele prescrito do consultório. E aí nós precisamos fazer uma decisão, como escolher o protetor solar adequado, né? Então, nós podemos fazer pela formulação do produto, então avaliando a forma galênica, os filtros solares que estão compostos na fórmula, ou eventualmente a presença de outros ativos, ou pelo nível de proteção declarado, né? Normalmente, nós fazemos a escolha pelo valor do FPS do rótulo, mas não podemos esquecer do nível de proteção contra a ultravioleta A e, eventualmente, outros métodos de avaliação que podem ser importantes na escolha desse protetor solar. Bom, com relação à forma galênica, né, nós podemos escolher emulsões água sobre óleo, os cremes. É bom lembrar que os cremes levam a máxima proteção possível, né? É o veículo ideal para protetor solar, é creme. Ele consegue dar maior resistência à água e ao suor também. Agora, por outro lado, eles são excessivamente oleosos. Isso acaba fazendo com que o paciente não adira a tratamento, né? Além disso, a baixa espalhabilidade do produto é uma coisa que faz com que ele não seja sempre o produto escolhido, principalmente num país de clima tropical como é o nosso. Então, nós podemos optar pelas emulsões óleo sobre água, pelas loções cremosas, né? As loções, elas têm uma relação cosmética e eficácia razoável. Podem não ter eficácia do creme, mas compensa por ter uma cosmética adequada. O usuário, o consumidor, acaba usando melhor, numa quantidade melhor, e isso compensa. Por isso que eles são os veículos mais utilizados em países tropicais. E você tem a opção das loções oil-free, né, que na verdade são loções que usam óleos não comedogênicos na formulação, então eles têm um menor risco de causar comedão, né, são muito apreciados também no Brasil. E no outro grupo nós temos os géis, né, os géis são polímeros, são feitos idealmente para pele oleosas, mas é sempre importante a gente lembrar que eles são de difícil formulação em protetor solar, porque eles precisam utilizar filtros hidrossolúveis, o que não tem tanto assim no mercado. Então, é certa uma arte do formulador montar um gel adequado. Nós temos classicamente os mais antigos, os géis alcoólicos, né, que tem a base o álcool, só que ele pode levar uma ardência na face, nos olhos. Isso é uma queixa frequente de quem está fazendo um tratamento eventualmente com retinoide e precisa associar o protetor solar pela manhã. Então, mais recentemente, nós começaram a se desenvolver, né, géis aquosos, onde a base é em água, então você tem um melhor perfil de segurança, né? O paciente consegue usar o protetor solar e não reclamar tanto de ardência. Então, isso era com relação à forma galênica, a escolha adequada. E com relação aos filtros solares, né? Todos nós conhecemos a clássica divisão entre os filtros inorgânicos, né? Antigamente chamados de filtros físicos, são moléculas capazes de refletir e dispersar a luz ultravioleta. Eles são bastante fotoestáveis, por outro lado, eles têm uma baixa cosmética, por serem partículas visíveis. E no outro grupo nós temos os filtros orgânicos, antigamente chamados de químicos, né? São moléculas capazes de absorver a radiação ultravioleta, eles são partículas invisíveis, têm uma alta cosmética, mas eles podem se tornar fotoinstáveis, ou seja, eles podem perder a eficácia dele com o passar da exposição, dependendo da composição da fórmula. Então, dentre os filtros inorgânicos, né, nós temos os dois mais utilizados, é o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Como eu falei, o grande problema deles é a baixa cosmética por serem partículas grandes, partículas visíveis. Então, o que a indústria fez? Ela micronizou, ela diminuiu o tamanho dessa partícula, tornando invisível, né? Isso compensou, levando a uma melhora da cosmética. Por outro lado, tem o seu preço, né? A curva de reflexão de uma partícula pigmentada, ela tem uma boa cobertura em UVB
em UVA e em luz visível. Quando ela é micronizada, ela melhora a sua proteção na faixa UVB, mas leva a uma certa perda de proteção na faixa do UVA longo e da luz visível, que é uma desvantagem se nós pensarmos no tratamento de fotodermatoses hiperpigmentadas, em especial no melasma, você precisa de uma cobertura no UVA longo e na luz visível. E no lado dos filtros orgânicos, né, nós sabemos que eles funcionam da seguinte forma: existe uma molécula em repouso que recebe a radiação UVA ou UVB, entrando numa molécula em estado excitado, que é uma molécula que rapidamente volta à posição de repouso, liberando uma radiação de baixa energia, normalmente na forma de calor, né, ou de luz visível. Então esse processo nós chamamos de ressonância, que a molécula acaba fazendo durante alguns ciclos, até que ela se cansa, né, e aí ela perde a estabilidade, ela se torna fotoinstável. Tá? Então esse é o mecanismo de funcionamento da maioria dos filtros orgânicos. Existe hoje no Brasil 38 substâncias aprovadas pela Anvisa como filtros orgânicos. Evidentemente que eu não vou ficar falando de todas elas. Eu vou citar só alguns grupos mais importantes. Nós temos dos absorvedores de UVB, o PABA e os derivados, né, os ésteres de PABA. O PABA hoje em dia não é mais utilizado, mas os ésteres do PABA ainda são bastante utilizados. Os salicilatos são filtros muito utilizados na formulação de UVB, porque eles se combinam bem com outros filtros. Principalmente é utilizado o octilsalicilato e o homossalato. No grupo dos cinamatos, o principal representante é o octilmetoxicinamato. Esse é o filtro UVB mais utilizado em todo o mundo, porque além de se combinar muito bem com os outros filtros, ele também leva uma alta resistência à água. Nós temos os derivados da cânfora, que são menos utilizados, e mais recentemente as triazonas. No grupo do UVA, as benzofenonas, que também são filtros muito utilizados, principalmente no mercado norte-americano, em especial a oxibenzona, que é a benzofenona 3. Os derivados de benzoilmetano, em especial a avobenzona, é um filtro que já foi mais utilizado no passado, hoje até está voltando em formulações fotoestabilizadas, porque é um filtro que se torna fotoinstável, principalmente quando associado ao próprio metoxicinamato. Os antralinatos e uma molécula patenteada que é o Mexoril SX. Esses são os absorvedores de UVA. Depois surgiram moléculas capazes de ter pico de absorção em UVA e em UVB. São as ditas moléculas de amplo espectro. Existem 3 hoje no mercado. O Mexoril XL, o Tinosorb M e o Tinosorb S. Então, vamos ver um pouquinho da curva desses 3 filtros, né? O Mexoril XL, ele faz aqui um pico em UVB e um pico em UVA curto aqui, depois ele tem um decaimento no UVA longo. O Tinosorb M, ele faz um pico aqui em UVB, um pico em UVA médio e ele tem uma cobertura boa realmente em UVA longo, é uma partícula organomineral, às vezes ela é difícil de ser formulada, mas é um bom filtro. E o mais novo deles, né, que é o Tinosorb S. O Tinosorb S é talvez o melhor representante de moléculas de amplo espectro, porque ela consegue fazer um pico alto em UVB e um pico alto em UVA, né, mantendo uma proteção alta, perdendo só um pouquinho aqui no UVA longo. Então esses são os 3 filtros de amplo espectro que tem no mercado. E agora se fala muito em outros ativos com ação fotoprotetora que não filtros solares propriamente ditos, né? Se a gente lembrar das etapas de eventos que ocorrem com a radiação solar, nós vamos entender o seguinte: quando a radiação solar atinge um determinado cromóforo, ela leva a uma série de reações fotoquímicas inflamatórias, vão liberar radicais livres e esses radicais vão levar a algum dano celular. Os filtros solares clássicos trabalham nessa etapa, eles não deixam a radiação chegar no cromóforo. Agora, você pode associar substâncias com ação anti-inflamatórias, substâncias antirradicalares e reparadores de dano celular que podem ajudar nas outras etapas do processo e, junto com os filtros solares na fórmula, minimizar o dano secundário. Então, existem alguns antioxidantes clássicos, né? O ácido ascórbico, a vitamina C, ela se demonstrou via oral
que aumenta a dose eritematosa mínima se usado em altas doses, em especial associada à vitamina E. E, na forma tópica, ela demonstrou in vitro prevenção do eritema, de sunburn cells e imunossupressão. A vitamina E, também na forma oral, junto com a vitamina C, aumenta a dose eritematosa mínima. E na forma tópica, inibe formação de eritema, reduz a imunossupressão e protege contra o dano ao DNA. Mais recentemente, outros antioxidantes foram lançados no mercado, né? O calcitriol, que aparentemente é um indutor da metalotioneína, então é um varredor de radicais livres. O ácido ferrúlico, com uma ação antioxidante, varredora de radicais também. As famosas isoflavonas, né, que são fitoestrógenos, com ação antioxidante e proteção contra eritema e imunossupressão. O chá verde, os polifenóis que reduzem o eritema, carcinogênese e imunossupressão. E o Polypodium leucotomus, né, que é o derivado da samambaia, com uma ação antioxidante, anti-inflamatória, capaz de aumentar a dose eritematosa mínima e a dose pigmentária mínima. Grande parte dos estudos com esses ativos ainda são estudos in vitro, né, alguns estudos em animais, então ainda falta um pouco de substrato clínico para a gente afirmar que todos esses agentes têm realmente uma ação importante em termos de fotoproteção. Outros ativos, né, como ativos que combinem as vitaminas A, C, E e F com carotenoides, que demonstrou também uma ação antioxidante e varredora de radicais livres. Ativos derivados vegetais com uma ação hidratante prolongada, diminuindo a perda de água transepidérmica, que também é uma coisa importante em termos de proteção num sentido mais amplo da palavra, né? E extratos de plantas com ação renovadora celular, que estimula a síntese do colágeno e recuperação da barreira cutânea. Ou seja, são ações reparadoras secundárias que podem estar associadas a um filtro solar e ajudar na proteção solar. Agora precisamos saber qual que é a eficácia protetora dele, quanto ele funciona em termos de proteção solar. Bom, existem métodos in vivo, né? Na faixa do UVB, todos nós conhecemos o FPS. Na faixa do UVA, o método mais conhecido é o PPD. E os métodos in vitro, que usam basicamente curvas espectrofotométricas, né? Comprimento de onda crítico, que é um método que está sendo valorizado pela FDA ou pela Academia Americana de Dermatologia para ser utilizado como método de referência. Esse método é conhecido como PPD in vitro, que é um método que foi adotado pela comunidade europeia, e os próprios testes de fotostabilidade. E novos métodos que estão surgindo, né? A proteção genômica, o teste do cometa, e mais recentemente fala-se no fator de proteção imune. São outros métodos que podem agregar informação ao protetor solar. Vou falar de alguns deles, na verdade vou começar pelo mais famoso de todos, que é o FPS, né? É um método absolutamente universal, você vai em qualquer lugar do mundo, você vê o número do FPS, e eles são feitos basicamente sobre dois métodos diferentes. Alguns usam, ou praticamente só os Estados Unidos e Canadá usam o método FDA, né, um método que foi criado, a versão atual é a 2007, que vai ser, na verdade, publicado agora em 2008. E o método europeu, que é o método COLIPA, é um método da comunidade europeia, que em 2006 desenvolveu o International Sun Protector Factor Method, junto com a indústria japonesa, a sul-africana e a própria CTFA norte-americana. No Brasil, a Anvisa aceita ambos os métodos, né? Mas a maioria dos laboratórios acabam usando o método europeu porque é o método mais internacionalizado. Na verdade, não existem tantas diferenças assim sobre os métodos, né? Mas a maioria prefere o método europeu. Então, como ele é feito? Né? É relativamente simples. O voluntário você define duas áreas. Né? Numa das áreas você aplica o protetor solar na quantidade de 2 mg por centímetro quadrado. Né? E na outra área você não aplica nada. Aguarda-se 15 minutos. Né? Se é aquele teste de proteção imediata, você não espera os 15 minutos, essa é a diferença. E aí você aplica a radiação ultravioleta com equipamento que chama simulador solar, é um equipamento que usa lâmpada de arco xenônio e emite UVB em doses progressivas. Então você faz a exposição com a radiação nas duas áreas, né?
e depois de 24 horas você faz a leitura do eritema, procurando a dose eritematosa mínima, ou seja, a menor quantidade de energia necessária para produzir eritema. Aí você faz a leitura da pele protegida e da pele não protegida, que são números hipotéticos, só para vocês entenderem, né? E a relação entre eles é o valor do FPS deste indivíduo, né? Aí você pega a média do grupo, né, faz o desvio padrão, retira o desvio padrão da média, e aquele é o número do FPS que é apresentado para a rotulagem. Então é um método relativamente simples, como qualquer método biológico, ele aceita uma certa variação, né? Se você fizer 2 testes, ele não vai dar nem sempre exatamente igual, mas o teste protege porque ele sempre pega o valor mínimo possível. A prova de resistência à água, ela é parecida, você faz o FPS daquele mesmo jeito, né? Aí o voluntário faz períodos de imersão numa banheira, com temperatura controlada, e depois você faz uma nova medida de FPS. E aí, por exemplo, se você aceita um decaimento de no máximo 50%, o produto pode ser declarado resistente à água, certo? Se você faz 2 períodos de 20 minutos de imersão, é resistente à água. Se você faz 4 períodos de 20 minutos de imersão, é muito resistente à água. Então essa é uma legislação que veio do FDA e que o Brasil incorporou. É assim que é colocado no rótulo do produto. E na faixa do UVA? O eritema não é uma boa medida biológica para avaliar a proteção contra o UVA, porque você precisa de uma alta dose de UVA para conseguir produzir eritema. Então, Dominique Moyal e Alan Chardon, em 94, desenvolveram esse método. Na verdade, são 2 métodos, né? O IPD, que é o Immediate Pigment Darkening, e o PPD, que é o Persistent Pigment Darkening. Em vez de usar o eritema, avalia-se a pigmentação imediata, né? Aquela pigmentação que ocorre em até 2 horas e é decorrente exclusivamente do UVA. O método é parecido com o FPS, só que você pega voluntários de fototipos mais morenos, né, e usa só o UVA, você tira o VB da radiação. E aí você faz a leitura da dose pigmentária mínima, né, também da pele protegida e da pele não protegida, né, e a esta relação nós chamamos de PPD ou IPD. O IPD é uma leitura imediata, em 60 segundos, tem sido abandonado, eu acho que hoje em dia quase ninguém mais faz IPD, porque dá um número muito variado. E o PPD, que é o método que está sendo mais aceito, inclusive é o método proposto pelo FDA agora na nova monografia, que faz essa leitura após 2 horas da radiação. Aqui de curiosidade, só para vocês entenderem a diferença entre eles, né? Eu peguei 2 protetores solares de FPS 30 e fiz a curva de espectrofotometria. Um deles tinha um PPD mais alto, 12. O outro deles tinha um PPD de 6. Veja que interessante que na faixa do UVB, os dois têm um comportamento muito parecido. Isso quer dizer o quê? O FPS 30 mediu adequadamente a proteção na faixa do UVB. Mas quando chegamos na faixa do UVA, o protetor com um PPD maior, ele teve uma curva superior ao protetor com PPD menor. O que demonstra que o PPD avalia melhor a proteção na faixa UVA do que o FPS. Então, quando nós vamos escolher, por exemplo, um protetor solar para prevenção do fotoenvelhecimento, que é decorrente do UVA, não adianta escolher só o número do FPS, se a gente não prestar atenção na proteção na faixa UVA. Bom, o Japão foi o primeiro a colocar o PPD como lei, né, para rotulagem, então ele criou essa tabela de graus de proteção. Se o PPD é de 2 a 4, ele tem um nível 1 de proteção, baixa proteção UVA, 4 a 8, moderada proteção UVA, 8 ou mais, alta proteção UVA. Isso foi aceito por muitos países como uma forma de comunicar a proteção UVA, que não colocar o número no rótulo. Mas a pergunta é, qual o nível de proteção UVA ideal? Se você faz um FPS 30, ele nunca vai dar um PPD 30, é impossível isso, o número não vão bater. Tá? Então, existe hoje o que se fala da proporção UVA-UVB ideal, ou seja, a relação entre o PPD e o FPS do rótulo que deve ser adequada, né? Então, por exemplo, um protetor de FPS 50, qual que é a proteção UVA ideal? A mínima é 1/5, ou seja, o PPD tem que dar 10. A ideal tem que dar ao redor de 1/4, 12,5, e a máxima 16,6.
ou seja, que é 1/3, né? Ou seja, ele deve variar entre 10 e 16 como ideal. Abaixo de 10 ele tem uma baixa proteção UVA e acima de 16 ele distorce um pouquinho o nível de proteção adequada. Então é sempre importante vocês avaliarem isso. Uma tendência, na verdade, de se incorporar esse raciocínio, a comunidade europeia já está incorporando, e no Brasil isso vai ser no futuro, necessário você ter proporcionalidade de proteção. Então, só para exemplificar, eu peguei vários protetores solares de mercado e fui observar que todos eles usam o mesmo método de avaliação, PPD em vivo. Acho que hoje quase todo mundo faz PPD em vivo. A diferença é que alguns optam por colocar grau de proteção e outros optam por colocar um número no rótulo. Legalmente não existe diferença, você pode fazer as duas opções. Mas, como eu falei antes, há uma tendência de se abandonar números para não ter confusão. Ah, o FPS é 30, o PPD é 12, e aí é muito número na cabeça do dermatologista, do consumidor. Então a tendência é colocar o número do FPS e o nível de proteção solar de rótulo. Outra coisa que se fala muito é fotoestabilidade, né? E aí tem dois dados importantes. Primeiro, quando você faz FPS PPD, você já está avaliando a fotoestabilidade, porque é um método em vivo, você já está irradiando o produto e o paciente, portanto, o nível de proteção já está caindo durante a radiação. Não precisa de um teste de fotoestabilidade a mais. Mas quando, e eu me deparo isso muitas vezes no consultório, vem falar da fotoestabilidade, não adianta a fotoestabilidade do ativo. Ah, o meu produto tem Tinosorb M, que tem uma alta fotoestabilidade. Ótimo, mas ter o Tinosorb M não basta. Então você precisa ver qual é a fotoestabilidade do produto acabado, não só daquele ativo dentro da forma, porque às vezes você combina dois ativos que se tornam fotoinstáveis e o produto perde fotoestabilidade. Então, se você quer fazer a fotoestabilidade do produto acabado, é possível e é relativamente simples. Você aplica o protetor numa placa de PMMA, faz a leitura no equipamento, que é um espectrofotômetro com esfera de integração, e aí esse equipamento vai dar a curva espectrofotométrica, que seria o T0, né? Aí você irradia com o simulador solar e depois repete a curva. E aí compara como era antes e depois da radiação, e aí você consegue ver a fotoestabilidade do produto. É assim que é feito. Então aqui tem um exemplo, um protetor solar de FPS 50, onde você fez a fotoestabilidade no tempo 0, 2, 3 e 4 horas de radiação. Aqui eu estou falando horas de sol de meio-dia. É uma coisa impossível, não tem 4 horas seguidas de sol de meio-dia no mesmo dia. Mas é como o teste é feito. Então você imagina que depois de 4 horas de radiação de sol do meio-dia, a curva praticamente não mudou. Isso quer dizer que é um produto fotoestável. É assim que deve ser interpretada essa curva. E um outro método que surgiu também mais recentemente é a proteção genômica, né? Então você usa cultura de células, normalmente melanócitos ou queratinócitos, irradia com luz ultravioleta, depois numa placa de agarose você leva a lise celular, você expõe o núcleo da célula, e aí na eletroforese você vai ver a propriedade do DNA fragmentado migrar do polo negativo para o polo positivo. E isso vai dar na microscopia com fluorescência um aspecto de cauda de cometa. Por isso que o nome do teste é teste do cometa. Então aqui, por exemplo, você tem um controle, ou uma célula não irradiada, você não tem nenhuma cauda de cometa, então tem 100% de proteção. Se você irradia com a luz ultravioleta A e luz visível, sem proteção nenhuma, olha a formação da cauda do cometa aqui, né? Então o tamanho da cauda do cometa vai determinar o quanto não protegido é. Tá? Então tem 0% de proteção. Você pode testar um agente antioxidante separadamente, levando a uma diminuição do tamanho da cauda do cometa. E um protetor solar acabado, levando a uma redução de até 67,8% na fragmentação do DNA. Então aqui nós estamos medindo efetivamente o dano a um DNA de uma cultura de célula e a proteção que o protetor solar pode levar a essa célula. Aí eu coloquei 3 itens que são muito comuns na nossa prática do dia a dia, né? Primeiro, há necessidade de protetor solar com FPS acima de 30?
como orientar a aplicação e a reaplicação do produto e, por fim, como deve ser a fotoproteção na infância. Isso a gente vê N matérias, até em revistas leigas falando sobre o assunto, e acho que seria importante a gente reforçar essa questão. Então, com relação à proteção, ao uso de protetores solares com FPS acima de 30. Essa é uma questão que veio desde 1978, quando Robert Sayre publicou um primeiro trabalho que ele fez, onde, num cálculo matemático, ele fazia a relação da absorbância sendo 1 menos o inverso do FPS. Isso é um cálculo matemático que ele demonstrou, e ele levou à formação de uma curva, que é aquela famosa curva onde protetores acima de 30 levam a um ganho de absorção muito pequeno se comparados ao aumento do número do FPS. Isso até foi encampado pelo próprio FDA em 93, quando ele fez a primeira versão da sua monografia, e acabou sendo difundindo para o mundo todo. Todos nós ouvimos isso no passado sobre isso. A assertiva, essa afirmação, ela é até correta, mas sobre algumas condições que tornam praticamente irreais ela. Qual a primeira condição? A primeira condição é que isso só vale para a proteção na faixa do UVB, e isso só vale especificamente quanto à proteção contra o eritema. Isso não é uma medida que... Esse raciocínio não serve para proteção contra a carcinogênese. Eu não sei se essa relação é adequada para a carcinogênese, por exemplo, nem com relação à proteção na faixa do UVA. Segundo dado, esta relação também é válida, e como tudo em matemática é relativo, se você vê o percentual de transmissão, ou seja, aquilo que passa, não aquilo que absorve, a diferença pode ser significativa. Olha, passou 3,38 no FPS 30 e passou 1,67 no FPS 60, ou seja, protegeu 50% a mais. Então, às vezes a gente precisa tomar cuidado com números, porque números podem distorcer uma realidade. E a terceira e mais importante relação, que eu acho com relação a isso, é a quantidade de protetor solar aplicada. Isso só é válido se o protetor é aplicado na quantidade de 2 miligramas por centímetro quadrado. Senão essa relação matemática não tem valor. E aí nós chegamos à conclusão que a quantidade aplicada de protetor solar na prática é muito inferior a utilizar no teste laboratorial. E isso é fácil de entender. 2 miligramas por centímetro quadrado seria 40 gramas no corpo todo, o que daria mais ou menos o tamanho de uma xícara de café. Então eu convido alguém aqui a tentar, eu tentei e não consegui, aplicar uma xícara de café numa única aplicação. É impossível, você sai melecado, lambuzado, não dá. Ninguém consegue fazer isso de rotina no dia a dia. Tanto é que diversos autores já fizeram trabalhos parecidos. O trabalho maior, com o maior número de voluntários, foi esse feito na Dinamarca, onde foram numa praia de nudismo, inclusive, para estimular as pessoas a passar a quantidade em todo o corpo, literalmente. E mesmo lá eles conseguiram a quantidade de 0,5 miligrama por centímetro quadrado, pesando o protetor antes e depois. Isso daria algo como 16 gramas no corpo todo, que seria o tamanho de uma colher de sopa. É uma coisa que acho que dá para todo mundo usar. Então essa diferença é muito significativa. A DIFE em 97 já falava que a proteção atingida pelos usuários é 20 a 50% daquela declarada no rótulo, por conta disso. Ou seja, se o FPS é 30, ele pode cair até 10, porque você não aplicou ele adequadamente. Eu fiz uma curva com um protetor solar FPS 60, eu apliquei naquela plaquinha 2 miligramas por centímetro quadrado e numa outra 1 miligrama por centímetro quadrado. E aí eu fiz as duas curvas. Olha que interessante, a curva, o aspecto da curva é muito parecido. Tanto na faixa UVB quanto na faixa UVA, o decaimento é igual. E é cerca de 50% de um para outro. Ou seja, há um decaimento muito significativo quando você aplica protetor solar numa quantidade inadequada. Isso tem que ser sempre levado em consideração. Tanto que o próprio FDA, em 99, quando ele fez a sua monografia final, ele falava que a agência conclui que protetores com FPS acima de 30 devem estar disponíveis para consumidores sensíveis ao sol. E agora, na monografia que ainda não foi publicada na forma definitiva, mas que foi lançada em agosto de 2007, ele já está alterando o valor, que nos Estados Unidos era limitado a FPS 30, agora vai ser limitado a 50. Concluindo, não,
o FPS 30 não é uma limitação para a proteção solar. Na verdade, não se deve ter o FPS como única referência na escolha. Você pode ter 50, você pode ter 60, você pode ter mais. O importante é você saber também os outros tipos de proteção que aquele protetor oferece e não só o número do FPS. E com relação à aplicação e à reaplicação, né? Todos nós aprendemos que o protetor deve ser aplicado 30 minutos antes de sua exposição. Acontece que os filtros mais modernos que foram lançados levam a dita proteção imediata, ou seja, assim que você aplica o protetor, ele já está funcionando. Você não precisa esperar 15 minutos ou meia hora para se expor. Então, essa proteção imediata, que foi lançada uma campanha de marketing, mas que, na verdade, é um nível de proteção que quase todo protetor pode ter, dependendo do filtro escolhido. E a reaplicação, né? A reaplicação nós aprendemos também que a cada 2 horas ou após imersão em água. Mas já foi demonstrado em trabalhos anteriores que se você reaplica após 15 a 30 minutos depois do início da exposição, você não precisa reaplicar de novo. Então, Dufay já demonstrou isso em 2001. Você aplica 15 minutos a meia hora antes de se expor e 15 minutos a meia hora depois do início da exposição. Não precisa mais reaplicar. Porque foi demonstrado que grande parte da radiação a gente recebe no início da exposição. Não precisa ficar reaplicando outras vezes. E, além disso, esses filtros fotoestáveis que estão sendo lançados no mercado, eles conseguem levar até 4 ou mais horas de proteção, desde que aplicados na quantidade de 2 mg por centímetro quadrado. Tá? Então, de fato, reaplicar a cada 2 horas é uma necessidade que a gente coloca a mais, é um cuidado a mais, mas ele não seria obrigatório em termos de proteção solar. E a fotoproteção na infância, né? Nós sabemos que crianças abaixo de 6 meses não devem usar protetor solar, principalmente também porque não devem se expor ao sol, né, rotineiramente. Acima de 6 meses, a criança pode usar protetor solar. Esse protetor ele deve ter uma preponderância de filtros físicos, ele não precisa ter 100% da formulação em filtros físicos, porque boa parte dos filtros modernos são bastante seguros para uso em crianças. Devem ter uma alta eficácia fotoprotetora, um FPS acima de 30, né? E devem ter principalmente muita substantividade, ou seja, ficar na pele, grudar na pele, para dar resistência à água. Né? A criançada vai para o mar, vai para a piscina, rola na areia, isso tudo vai fazendo com que o protetor vai perdendo proteção. Então o protetor solar de criança ele deve ser espesso para dar substantividade. E a formulação deve ser hipoalergênica, preferencialmente sem fragrâncias, para diminuir o risco de reações adversas. São essas as particularidades de um protetor solar para a população infantil, diferentemente da população adulta. Então, concluindo, na escolha do protetor solar, a gente tem que levar em consideração as características do nosso paciente. Qual é o fototipo dele? Qual é o objetivo do uso? Ele vai usar na praia, ele vai usar no tratamento junto com um retinoide, ele tem um melasma, enfim. Qual que é o nosso objetivo no uso do protetor solar e as particularidades desse paciente, principalmente em termos de alergia. E, no lado do produto, claro, qual que é a FPS do produto? É uma informação essencial, mas não única. Qual que é o nível de proteção na faixa UVA? Quais que são os outros dados de eficácia fotoprotetora? Qual que é o perfil de segurança do produto? E também, não menos importante, a cosmética. Porque às vezes eu observo que as pessoas escolhem o protetor solar com base no número do rótulo e na cosmética do produto. E esquece o resto. Eu acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração na escolha do protetor solar adequado. E, é claro, tudo combinado com a aplicação adequada, como eu falei, principalmente com a quantidade de protetor solar que você deve orientar o seu paciente a aplicar numa quantidade minimamente razoável de uso. Mesmo que a gente não consiga chegar na xícara de café, que a gente chegue mais perto dela possível. Bom, é isso que eu tinha para falar. Queria agradecer, convidar todos a participar do 20º Congresso de Cirurgia Dermatológica em Campos do Jordão. E obrigado. Tem agora um vídeo que a gente desenvolveu em conjunto com a Mantecorp, que a gente vai apresentar um vídeo de 5 minutos que fala de fotoproteção, que eu acho bacana. Obrigado.